Não seja um cristão morno. Veja antes que seja tarde. Mano Vitinho. Sei que falar. Deixa eu recomeçar, deixa eu recomeçar. Não seja um cristão morno. Veja antes que seja tarde. Mano Vitinho. Gente, isso é um assunto muito complicado e tudo mais, né? De ser um cristão morno, que muita gente não sabe o que é morno e tudo mais. Eu tenho esse grande medo de me tornar um cristão morno, ou de eu ser um cristão morno e não saber, né? Eu espero que não, eu espero que Deus me ajude nisso, Deus sempre esteja comigo na minha caminhada e me ajude a mostrar sempre a verdade no que eu estou errando, para que, né, eu esteja sempre com Ele, né, no lado certo, né? Sem ser no meio termo e muito menos no outro lado da cerca, né? Então vamos ver aqui, Mano Vitinho. E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério que talvez mexa um pouco contigo. Sabe aquele Sim. cristão que vai na igreja, diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse? Aquele que ora quando dá, lê a Bíblia de vez em quando e só lembra de Deus quando tá apertado? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Ser um cristão morno não agrada a Deus. E se Sim. você se identificou com isso, O próprio fica aqui Jesus fala comigo até que, o final, porque esse aqueles que vídeo são pode ser o mornos, ele despertar vomita que da você boca dele. precisa para viver uma fé de verdade. Bom, ser um cristão morno é viver no meio do caminho, nem Sim. quente nem frio. É como aquele café que ficou esquecido na xícara, perdeu o sabor e perdeu a força. Jesus fala exatamente sobre isso em Apocalipse 3, 15 e 16. Ele diz assim: Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio. Sim. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o peso dessas palavras. Jesus não está dizendo que o morno é mais ou menos. Ele está dizendo que esse tipo de fé dá náusea. E sabe por quê? Porque o cristão morno finge que está tudo bem. Ele tem aparência de fé, mas vive como se Deus fosse só um detalhe. Ser Sim. cristão morno é ir à igreja só por costume. É dizer amém no culto e viver de qualquer jeito fora dele. É aquele jovem que posta versículo no Instagram, mas vive se envolvendo em fofoca, mentira, vícios e acha normal porque todo mundo faz. É a pessoa que diz, eu creio em Deus, mas na prática confia mais no dinheiro, na opinião dos outros ou nos próprios sentimentos do que na palavra. Cristão morno Sim. é aquele que se acomoda, que não quer mais crescer, que não busca mais a presença de Deus. É como uma planta que parou de dar fruto. E Jesus foi claro em João 15:2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Isso é sério. A fé morna é perigosa porque engana. A pessoa acha que está bem com Deus, mas está distante. Não existe meio termo com Jesus. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ser quente é ter uma fé viva, que se mostra nas atitudes. Não é ser perfeito, mas é ter sede de Deus. Sim. É, É cair. eu, eu assim, ultimamente eu ando me sentindo muito, como pode dizer, meio nisso, assim, meio morno e tudo, mas eu tenho medo disso. Tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tenho fé e quero continuar assim nesse caminho e tudo mais pra ser salvo e tudo mais, né? Quero continuar nisso, quero insistir e tudo mais, mesmo que eu praticamente não sinta mais nada e tudo mais, eu quero continuar. É que esperança é tudo, né? Esperança é tudo. E levantar. É lutar contra o pecado, é buscar mesmo estando cansado, é colocar Jesus como prioridade e não como plano B. Agora para pensar. Você tem sido quente, frio ou morno? Quando você acorda, Deus é o primeiro da sua lista ou você só lembra dele quando sobra tempo? Quando alguém te olha, dá para ver Jesus no seu jeito de falar, de agir e de tratar os outros? Quando você enfrenta problemas, você corre para Deus ou reclama? Se desespera como se ele nem existisse? A fé morna não aguenta pressão. Na primeira Sim. dificuldade, ela desaba, porque não tem raiz e não tem profundidade. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador, em Lucas 8,13. Ele diz que alguns recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Creem por um tempo, mas na hora da prova desistem. E você está vivendo assim? Deus não quer Às vezes parte de diz da você. semente Ele que não. é a semente que cai em pedras, né? Em terreno pedregoso, alguma coisa assim, né? Que ela cria ali suas raízes, cria ali suas raízes, tudo mais cresce, mas quando vem o sol, ela seca e murcha e morre rápido, porque ela não
criou raízes fortes e grandes, raízes grandes e firmes, né, para se sustentar e tudo mais. E é isso que ele quer dizer sobre a fé, sobre as pessoas que recebem a palavra, mas quando vem a aprovação e tudo mais, a fé já vai pro ralo, né? Que é um crente de domingo, nem um coração dividido. Em Mateus 22:37, Jesus diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todo, não Sim, metade, não quando der. É tudo ou nada. E sabe qual é a boa notícia? Deus não quer te condenar, Ele quer te despertar. Se você percebeu que está vivendo uma fé morna, esse vídeo é um chamado de Deus para você voltar, para reacender o fogo e para ter uma vida com propósito, entrega e verdade. Não se acostume com a frieza espiritual. Não aceite viver uma vida rasa com Deus. Ele te chama para mais, te chama para perto. As consequências de ser um cristão morno são sérias, e o pior de tudo é que muita gente nem percebe o perigo. Vai sim. empurrando com a barriga, achando que tá tudo bem, quando na verdade tá se afastando cada vez mais de Esse é o Deus. ruim do Ser humor, né? morno Ele é nunca viver vê. enganado, é ter uma Ele aparência de se fé, mas engana, um ele coração nunca vê. distante. E sabe o Ele que Jesus sempre diz acha sobre que tá isso? dando Em certo, tudo mais, Apocalipse mesmo estando no 13:16 ele foi errado. direto. Assim, porque és morno, não és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você entende? Não é um eu vou te dar mais uma chance ou um tá tudo bem. Não, é vomitar, rejeitar. Sim, Porque para Deus uma fé morna é pior do que nenhuma. E sabe por quê? Porque o cristão morno acha que tá bem. Ele se engana, se acomoda. Enquanto sim, isso, o tempo vai passando e o coração vai ficando cada vez mais frio, mais duro e mais insensível. Ser morno te faz perder o propósito. Você vive sem direção, sem frutos, sem transformação. Vai à igreja, mas não vive a igreja. Lê a Bíblia, mas não pratica. Fala de Deus, mas não obedece. E com o tempo o coração vai se tornando seco, indiferente e vazio. O pecado vai parecendo normal. A voz de Deus vai ficando distante. E quando a dor vem, você percebe que a base era fraca. Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele sim. continua dizendo que muitos vão chegar no dia do juízo dizendo: Mas eu profetizei, eu expulsei demônios e eu fiz milagres. E ele vai dizer: Eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Imagina ouvir isso. Imagina passar a vida inteira achando que estava com Deus e no final descobrir que ele nunca te conheceu de verdade. Sim. Isso é o que está em jogo. A Esse é o consequência medo, de né, viver uma que fé morna é viver muitos longe de têm, né? Deus, agora e na Eu eternidade. também tenho É que perder a tempo, gente tem perder que propósito e perder salvação. ter Por fé, né? isso, Ter essa fé é a de hora de verdade, acordar, né? de cair em si É e fácil de dizer, né? reconhecer: Assim, de fato Senhor, eu me é esfriei, fácil dizer, eu me mas acomodei e eu é, deixei o é fogo isso apagar. mesmo, né? A gente tem Mas que ainda há realmente tempo, buscar de ainda há verdade. graça E e você vai vir a ainda fé, pode vai vir, voltar. vai vir um amor, Tá, vai vir mas e agora? a Como sair esperança e tudo dessa vida mais com morna? Deus. Como acender de novo o fogo por Deus? A primeira coisa que você precisa entender é que isso não vai acontecer sozinho. Sim, Não existe acidente espiritual. Ninguém vira uma pessoa cheia de Deus por acaso. É decisão, constância e intencionalidade. Você quer deixar de ser um cristão morno? Então anota isso aqui no seu coração. Primeiro, tenha um tempo com Deus todos os dias. Não dá para ter um relacionamento verdadeiro com Deus se você não fala com Ele. Você não precisa de uma hora inteira logo de cara. Comece com 10, 15 minutos, mas comece. Separe um tempo só para Ele. Acorda e diz: Senhor, esse momento é teu. Ore, fale sim, como se estivesse conversando com um amigo. Não precisa de palavras difíceis. Deus quer sinceridade e não performance. Jesus mesmo fazia isso. Em Marcos 1,35 diz: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Jesus separava tempo para falar com o Pai, quem somos nós para achar que conseguimos viver sem isso? Bom, em segundo lugar, leia a Bíblia como quem busca alimento. Tem gente que diz: Não sinto nada quando leio a Bíblia, mas continua vivendo só de emoção. Fé não é sentir, é crer. Você não lê a Bíblia para ter arrepio. Você lê para conhecer a verdade que te liberta. Em Mateus 4,4, Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é o alimento da alma. Se você só se alimenta da internet, de séries, de redes sociais, a sua fé vai enfraquecer. Não tem como crescer com Deus se você não se enche da palavra dele. sim. Tanto que, muito por isso que eu parei de mexer bastante com esse negócio de internet. Cara, que era irônico falar isso, meu, trabalhando com internet e tudo mais, fazendo ética e tudo. Mas, tipo assim, eu falo, tipo assim, no dia a dia mesmo, porque eu, no dia que eu tiro, assim, o tempo que eu tiro, assim, pra ficar na internet, assim, só que nas lives, porque no celular, hoje em dia eu não fico mais tanto, é raramente que eu uso, só vejo algum shorts, alguma coisa assim, e depois paro. Aí eu vejo TV, ou leio a Bíblia,
ou eu fico fazendo outra coisa, mas no geral é isso. Começa com um capítulo por dia. Comece pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê como se estivesse conhecendo Jesus pela primeira vez, porque é isso que acontece. Em terceiro, corte o que te esfria. Tem coisas que são como um balde de água fria na nossa fé. E sabe o que é? Um relacionamento tóxico, amizades que só te puxam para o mundo, conteúdos que te afastam de Deus, hábitos escondidos que ninguém vê, mas que você sabe que entristece o Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 5:29: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. E não é para Sim, você se machucar, mas é para mostrar o quanto vale a pena abrir mão de algo que te separa de Deus. Nada vale mais do que a presença dele. Seja radical com o que te esfria. O fogo de Deus só permanece em corações que escolhem renunciar o que apaga a chama. Quando eu comecei, na pô, minha cara, época, não tinha nada parecido com aquilo que eu vou te contar. Era tudo no braço, testando, errando. 4. Esteja cercado de pessoas que também buscam a Deus. Você já percebeu como a sim, gente se parece com quem a gente anda? Se você vive cercado de gente que não quer nada com Deus, uma hora vai começar a se moldar. Agora, quando você anda com pessoas que oram, se incentivam, que falam da palavra, a sua fé cresce. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Procure uma igreja viva, onde a palavra é pregada com verdade. Se envolva, participe de grupos, células, ministérios. Servir também aquece o coração. Peça a Deus todos os dias e acender o fogo em você. Você não sim. precisa tentar sozinho. Deus é quem dá força. O Espírito Santo é Não, quem e se queima tentar dentro de sozinho, você. filho, se Só que tentar ele só sozinho se não vai dar move certo, onde há confia em espaço. mim. Dobre Muita o gente já joelho e tentou, eu diga: já tentei e Senhor, nunca dá eu não quero certo. mais viver uma fé rasa. Nunca Me ajuda, dá, me nunca levanta, dá. me enche. Só com Deus é que a Acende em gente mim consegue. o amor real por ti. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É promessa. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. O que Deus quer é ter intimidade com você. O caminho para deixar de ser morno é escolher todo dia andar com Jesus. É como um relacionamento. Quanto mais tempo você passa com ele, mais perto você se sente. E quanto mais perto, mais difícil é viver longe. Não se contente com pouco de Deus. Não aceite viver no raso. Você foi chamado para andar no fogo e para viver cheio do Espírito, para fazer a diferença no mundo. Agora é com você. Você pode sair desse vídeo e continuar vivendo como sempre viveu, ou pode tomar uma decisão que hoje muda tudo. Deus não quer mais ou menos. Ele não quer uma parte do seu coração. Ele te quer por inteiro. Chega de viver no meio termo. Chega de empurrar a fé com a barriga. Sim. Chega de dizer que ama a Deus, mas vive como se ele não fizesse diferença. Ou você mergulha de vez, ou vai passar a vida na superfície, sem experimentar o que Deus realmente tem para você. Lembra, o morno nunca vai resistir no dia mau. O morno não frutifica. O morno engana a si mesmo. Mas aquele que se entrega de verdade, que busca, que queima por Deus, esse sim é cheio do Espírito, vive com propósito, impacta o mundo ao redor. Se você sentiu este chamado, não ignore. Fale com Deus agora mesmo. Se entregue, confesse, comece de novo, porque Jesus está te chamando, e ele nunca rejeita um coração quebrantado. Não adie mais. O morno será vomitado, mas o que se arrepende será abraçado. Se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa o seu like. Se não entendeu algo, deixa nos comentários. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Eu que agradeço, irmão. Agradeço pela mensagem e tudo mais. Né? Vídeo excelente aqui do Mano Vitinho, falando sobre. Caramba, mas já esse computador, pelo amor de Deus, hein? Tá, tá. É, mais um vídeo aqui bravo aqui do Mano Vitinho, né? Como sempre, mostrando que é verdade para as pessoas, pras pessoas, mas que, né? Não é assim, né? A gente tem que buscar de todo o nosso coração e não, tipo, só ir à igreja, só fazer o que. Só, tipo assim, fazer tal coisa e depois voltar pra gandaiada, né? Fazer o que a gente quer sempre, né? Não, não é assim. Se você sente Deus um homem de Deus, uma pessoa de Deus, né? Você tem que buscar fazer a vontade do Pai, buscar de todo o coração mesmo. E não fazer o que der na telha, né? Infelizmente muita gente é assim, mas fazer o quê, né?